9h49, a gente já está de volta aqui no News Truck da CBN Campinas, que está hoje aqui na PUC, onde acontece o Fórum Diálogos na Educação, promovido pelo Instituto EP. O tema escolhido neste ano é Ser e Pertencer no Ambiente Escolar. A gente já trouxe aqui na abertura do programa algumas informações e agora a gente recebe aqui no nosso News Truck a professora doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação aqui da Unicamp, a Thelma Vinha. Professora, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês sobre esses temas tão difíceis que afetam a escola. É verdade. A gente acompanha, né, na mídia, na imprensa de forma geral, a situação das escolas, dos professores, todo esse contexto. E esse tema é bem interessante, vem muito a calhar, né, com relação à realidade que a gente vive atualmente, essa questão do ser e pertencer no ambiente escolar. Quando a gente acha que trata do ser e pertencer, não é mais aquele fato de estar no ambiente, mas ser e pertencer. Qual foi essa proposta, o porquê desse tema? Diferente da família, apesar de serem instituições mais complementares na formação, na educação das nossas crianças e jovens, a escola é o lugar em que se aprende a conviver no público, no coletivo. A ideia da aprendizagem da diversidade de pensamentos, de valores, né, religiões, raça, ela ocorre na escola. Do mesmo jeito que a questão da igualdade de princípios, de regras, né? Então, mesmo que a família transmita alguns valores que muitos são bons, outros são questionáveis, por exemplo, às vezes a família pode ter falas racistas, a escola ela tem que transformar esses valores em valores socialmente desejáveis. Então, enquanto instituição que o jovem, a criança passa longa parte da sua vida, vários anos, ela é muito significativa e ela forma a identidade do sujeito. E para isso, quando você convive num ambiente, o pertencer, o ser a esse espaço é fundamental. E o pertencimento, a gente diz que é pertencente quando uma pessoa se sente considerada, valorizada, escutada, importante naquele local, se sente cuidado. E, para se ter uma ideia, quando não há o pertencimento ao espaço escolar, não raro a pessoa pode ter problemas de transtornos de ansiedade, sentimentos de exclusão, sentimentos, por exemplo, inclusive, assim, eles em sexualização precoce, como uma necessidade de pertencer, tá certo? Então, ele tem várias consequências, sintomas clínicos de depressão, quando eu não me sinto pertencente a esse espaço. Agora, até uma outra questão, até com relação a isso que a senhora colocou, né? A escola, mais do que nunca, eu tenho a minha lembrança, né, de décadas atrás, assim, no ensino fundamental, ensino médio, mas hoje em dia a escola ela tem que lidar com essa nova realidade, né, de buscar, digamos assim, homogeneizar uma situação, porque, como a senhora colocou, né, eles vêm muito diferentes da escola, com suas crenças, sua cultura, sua experiência já de vida, né, em vários contextos. E aí a escola ela não pode se restringir apenas a trazer o conhecimento, né, das disciplinas curriculares, mas sim trazer toda essa abordagem mais profunda com relação ao ser. A aprendizagem dessa convivência no espaço público, né, de ouvir o outro, de lidar com ideias divergentes, de ver que a pluralidade ela contribui para uma vivência democrática e não me ameaça, ela ocorre na escola. Acontece que isso não é fácil, então isso implica em todo um ambiente preparado, um ambiente planejado, intencionalmente, para a promoção da convivência. Nós, por exemplo, um dos estudos que nós desenvolvemos na Unicamp foi referente aos ataques que têm ocorrido e que aumentaram expressivamente em 2022 e 2023. E todos os autores dos ataques, todos sem exceção, vivenciaram sofrimento em escola. Então, a escola ela pode ser um lugar de pertencimento, mas ela também pode ser um lugar de exclusão. Né? E, para isso, como nem sempre isso é componente de formação dos professores, nem sempre é componente de políticas públicas, os professores têm enfrentado, a escola como um todo, inúmeros desafios nessa área, porque criar um ambiente que promova o pertencimento não é tarefa fácil. Sim. O Guilherme Pierandi está lá no estúdio, lá
no nosso complexo de comunicação lá na IPTV. Guilherme, a professora está aqui. Bom dia, professora. A senhora mencionou esses ataques, né, que infelizmente a gente registrou nos últimos anos aqui no Brasil, algo que era mais comum principalmente nos Estados Unidos, no exterior, né? E como que isso, esse desafio a mais, né? Como que é trabalhado com os alunos, também com os professores, porque é algo que o André citou a época dele de escola, eu me formei no ensino médio faz 20 anos já, né? A gente nunca passou pela nossa cabeça ter medo de isso acontecer. Hoje em dia não, isso é uma preocupação de pais, eu acredito que de professores e de alunos também. Como trabalhar isso em relação aos alunos, né? Esse risco a mais presente, infelizmente, no dia de hoje nas escolas? Essa pergunta, e com toda a razão, é um tipo de violência que a gente chama violência extrema, porque é algo que era inimaginável alguns anos atrás, né? Mas é uma pergunta dificílima de responder, porque ela implica em vários fatores que devem ocorrer ao mesmo tempo para que esses ataques sejam prevenidos e enfrentados, né? Entre eles, assim, a gente diz a forças de segurança trabalhando desde o monitoramento de internet, né, serviços de inteligência, ao mesmo tempo regulações de redes sociais, a gente sabe como isso é importante, mas focando na escola, que é o nosso tema aqui hoje, a escola, ela cada vez mais, ela não deve ser um ambiente de segurança, um ambiente de vigilância, mas um ambiente de proteção e cuidado. Então, a gente sabe que a faixa etária dos meninos que cometeram ataques no Brasil, o mais novo era 10 anos, o mais velho tinha 25, mas predominantemente de 14, 15 a 17 anos. É a faixa em que mais ocorre ataque. Então, é um período de fragilidade da adolescência, é um período em que eles precisam ser muito mais cuidado. Os estudos demonstram que os adolescentes dizem que a escola escuta muito pouco, na verdade não só a escola, mas os adultos. E conforme eles vão crescendo, os problemas que eles vivem como adolescente, eles já não recorrem mais ao adulto para pedir ajuda, porque as nossas intervenções, infelizmente, elas pioram a vida deles. Então, a ideia é, focando na escola, para evitar qualquer violência, não só dos ataques, é que as escolas, como política pública, elas tenham formação, suporte diante das dificuldades, para que haja um trabalho com a convivência mais cuidado, mais protetivo. Então, que os docentes saibam lidar melhor com problemas de convivência, que se monte, por exemplo, equipes de ajuda, que são adolescentes que cuidam uns dos outros, espaços de mediação de conflito, espaços de fala, como assembleia. Então, assim, não é uma resposta fácil, mas a gente tem que, enquanto sociedade, enfrentar esse problema, porque essas questões continuam acontecendo em nossas escolas. A senhora falou guardei essa frase que a senhora falou agora há pouco, que a escola é um local de exclusão, né, ou de acolhimento, né, de pertencimento, essa questão. E o quanto as escolas estão preparadas e o quanto que é algo muito complexo mesmo, você trabalhar a escola em si com professores, com políticas públicas, com governo, escolas particulares. Existe uma esteira muito grande, né, de escolas com suas situações, contextos. É algo que demanda tempo, mas que se precisa ter um começo. Está certíssimo. Os últimos estudos sobre, inclusive, saúde mental dos adolescentes e mesmo dos professores mostram que houve um aumento dos quadros de ansiedade, de autolesão, né, de sinais clínicos de depressão. Isso nos estudantes, um aumento de mais de 80%, por exemplo, no caso de autolesão. E quando nós pensamos em sociedade, a gente tem que pensar que as escolas elas têm que adequar as demandas, as necessidades de um contexto real, e as mudanças foram muito rápidas. Então, a gente está num momento em que, assim, não existem respostas fáceis ou caminhos certos a serem seguidos. A gente não tem receita, mas o que a gente sabe é que a instituição escola precisa mudar no sentido de ainda mais ser um ambiente cuidadoso e protetivo. E se isso não dá para a gente colocar mais pressão sobre as escolas, não dá para a gente colocar mais, o foco tem que ser só no rendimento do aluno. Não, o foco tem que ser mesmo em políticas que vão valorizar, proteger os professores, mas, ao mesmo tempo, implementar vários procedimentos que atualmente existem na área de convivência que vão gerar esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de ser, esse sentimento de fazer parte desse espaço escolar. Porque se nós não olharmos para isso com muita atenção, a gente já está pagando um preço alto enquanto sociedade.
os ataques, as violências estão aumentando, os discursos de ódio, a questão do adoecimento. Então, é mais que urgente que a gente olhe para isso com a atenção que merece, sabe? Com certeza. Quero agradecer, o tempo voa quando o assunto rende, né? Entrevistado também fala aqui com excelente qualidade. Aqui, essa abordagem, né, do tema educação sempre é um assunto, tem muita pergunta, nem sempre as respostas exatas, né? Porque é algo a ser, é um debate muito amplo e por isso até que está sendo realizado esse fórum hoje, aqui promovido pelo Instituto EP na PUC Campinas. Professora Thelma Vinha, doutora em Educação e professora da Faculdade de Educação da Unicamp, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Uma ótima mesa redonda daqui a pouco, né, a partir das 10h30 da manhã, aí, um ótimo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Agora, 10 horas. News Truck CBN Campinas.